Então, eu estava dizendo na sequência anterior, no vídeo imediatamente anterior, que uma das coisas que nós estamos interessados quando nós lemos criticamente um filósofo, né, é se o argumento que ele está oferecendo é um argumento válido, tá certo? Que se não for um argumento válido, já é um defeito da argumentação, pode ser um defeito da argumentação, tá? Pode ser um defeito do argumento. Claro que você tem que olhar para a tese que o filósofo está defendendo como sendo a conclusão daquele argumento, tá? E o filósofo está oferecendo, ao longo do seu trabalho, uma série de premissas a partir da qual, né, ele pretende derivar aquela conclusão, né? Ou seja, se existe uma relação de implicação lógica entre as premissas e a conclusão, o argumento do filósofo é válido, né? Pode ser que não exista, pode ser que seja concebível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa, tá? Ou seja, aí nesse caso, as premissas não implicam logicamente a conclusão, então nós vamos dizer que o argumento que esse filósofo está empregando é um argumento inválido, tá? Mas se o argumento é válido, né, eu dei exemplos, nós vimos exemplos no vídeo anterior, de argumentos válidos que têm premissas falsas e conclusão falsa, tá? Tem argumentos válidos que têm premissas falsas e conclusão verdadeira. Tem argumentos válidos que têm premissas, qualquer premissa, e como conclusão uma verdade necessária. Tem argumentos válidos que têm como premissas uma premissa contraditória, ou então, daqui a pouco a gente vai ver, duas premissas que se contradizem. Então esse argumento forçosamente é válido. Mas esses argumentos, com premissas falsas, premissas contraditórias, conclusão, que é uma conclusão que é uma necessidade lógica, esses argumentos também não são bons argumentos, tá? Não são bons argumentos. Então, além da validade, no caso de um argumento filosófico, além da validade, nós estamos interessados em avaliar se as premissas que o autor está usando são também premissas verdadeiras, tá? Então, nós queremos duas coisas de um bom argumento, né? De um bom argumento filosófico. Nós queremos, em primeiro lugar, que ele seja válido, ou seja, que o autor esteja argumentando de maneira válida, né? A conclusão se segue, logicamente, das premissas que o autor está empregando, mas também queremos que as premissas que ele está usando são premissas verdadeiras, tá certo? E a conclusão? Bom, se o argumento é válido e as premissas são verdadeiras, o que forçosamente ocorre com a conclusão? A conclusão tem que ser verdadeira também, tá? É essa estrutura que Aristóteles estava imaginando de um bom argumento, um argumento que de fato conduz o nosso conhecimento, que de fato fundamenta racionalmente o conhecimento, tá? Partindo de premissas verdadeiras, nós chegamos por meio de um argumento válido, né, raciocínio válido, a uma conclusão verdadeira, uma conclusão que, digamos assim, expande o nosso conhecimento, expande nossa razão, né? Bom, argumentos que satisfazem essas duas condições, nós vimos que argumento válido tem aquela característica estrutural, tá? E vimos uma série de argumentos aí que são válidos, alguns exemplos de argumentos que são válidos, né? Argumentos que são válidos e, além de ser válidos, têm as premissas verdadeiras, que são, portanto, argumentos mais que aquilo que a gente gostaria de ver, né? Ele vai receber um nome técnico também, isso vai ser um nome técnico para a gente. O livro do Martin, ou o tradutor do livro do Martin, traduziu isso como argumento sólido, tá? Sólido. Isso, na verdade, é uma tradução do termo em inglês, que é um termo mais standard na lógica, na análise filosófica, o termo sound. Alguma coisa é sound em inglês, sound, não sound é a mesma palavra, sound de som, mas também algo é sound em inglês se ele for ok, se ele for bom, né? This is a sound book, é um livro bom, né? Bom quer dizer que está falando coisas plausíveis, né? Então, vamos seguir, eu vou seguir aqui a terminologia da tradução, que eu acho que a tradução foi mal feita, né? Nesse termo aí em particular, né? Sólido é uma coisa esquisita, né? No português, a gente dificilmente diz que um argumento é sólido, mas vamos seguir essa tradução aí, né? Então, para nós, um argumento é sólido se ele for, em primeiro lugar, válido, sendo que válido significa ter um tipo de relação, de implicação lógica entre a premissa e a conclusão, as premissas e a conclusão, e além disso, uma segunda condição
condição é que as premissas sejam todas verdadeiras, tem que ser todas verdadeiras. Tá? Nessa circunstância, o argumento é sólido. Então, olha só, quando nós lemos criticamente um filósofo, nós estamos interessados em saber se o argumento do filósofo é sólido. Né? Ou seja, nós temos que prestar atenção em duas coisas, duas características do argumento do filósofo. Uma é essa característica estrutural, né? Ou seja, se o argumento é ou não é válido, tá certo? Se as premissas implicam logicamente a conclusão, ou seja, se há alguma situação concebível em que as premissas são todas verdadeiras, a conclusão. Há alguma situação concebível em que as premissas são todas verdadeiras, a conclusão é falsa, porque se houver, o argumento é inválido. Tá? Ou não, se toda situação concebível em que as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que forçosamente ser verdadeira também. Se isso acontecer, o argumento é válido. Mas isso é uma parte, digamos assim, da boa qualidade do argumento. Ser um argumento válido é uma parte apenas de ter boa qualidade, porque a outra parte é que o autor tem que estar trabalhando, o argumento tem que estar empregando premissas verdadeiras. Então, nem sempre um autor, sobretudo os autores clássicos, né, que gostam de formular numa prosa refinada para fica um texto interessante, mais bonito de ler, etc., etc., nem sempre ele está deixando claro para você, para o leitor, qual exatamente são as premissas e qual é a conclusão. Você que tem que fazer esse trabalho de garimpagem, né? Você tem que fazer, olha, ele está argumentando aqui para essa tese, é essa premissa que ele está argumentando. E nem sempre ele deixa claro quais são as premissas para essa tese aqui, para essa conclusão, né? E nem sempre ele deixa claro quais são as premissas que estão envolvidas no argumento. Muitas vezes você também é que tem que entender, você tem que garimpar e arrancar do texto, né? Depurar o texto para entender. Ele está argumentando com essas premissas aqui. Ele está pressupondo isto e tentando argumentar para essa tese aqui. Muitas vezes é você que tem que fazer esse trabalho, é o leitor que tem que fazer esse trabalho, tá? E muitas vezes, quando você sabe que os filósofos às vezes têm diferentes comentadores, né, diferentes intérpretes do filósofo. Muitas vezes dois intérpretes diferentes entendem o argumento de maneira diferente. Eles dizem, olha, o autor está partindo dessas premissas aqui e está argumentando para essa tese aqui. Um deles acha isso e o outro acha que não. Ele fala, não, você está entendendo errado a estrutura do argumento. O argumento, na verdade, tem essas premissas aqui e essa conclusão aqui. Né? Ou então, aquilo que você está chamando de conclusão do argumento, na minha reconstrução do argumento, é na verdade uma premissa, né? É uma premissa do argumento. E ele está argumentando por uma outra conclusão que não é o que você está enxergando. Ou seja, há essas diferenças de interpretação entre os filósofos, entre os comentadores de um filósofo, né? Mas isso o que eu quero dizer é o seguinte, que nem sempre o autor ele é claro e cristalino para dizer a minha premissa é essa, premissa 1, premissa 2, premissa 3, e a conclusão para a qual eu quero argumentar é essa conclusão aqui, conclusão C, né? Nem sempre ele coloca dessa forma bonitinha, né? Como como está esquematizado, por exemplo, nesses exemplos do livro do Martinez, né? Nesses exemplos que a gente leu no vídeo anterior. Uma coisa curiosa é que a gente normalmente usa essa barra horizontal para separar as premissas da conclusão, né? A gente fala premissa 1, premissa 2, barra, conclusão. Essa é uma forma clássica, standard, de representar um argumento, né? Precisa ser assim? Não. Normalmente, quando o argumento é falado, normalmente num texto, né, não tem essa barra, dificilmente um autor coloca essa barra, exceto nos livros de lógica e exceto nos livros de metodologia argumentativa, como o livro do Martinez, né? Normalmente o autor coloca, portanto, de onde se conclui, né? E etc., né? Algumas vezes a conclusão do argumento começa aparece no começo, né? O autor diz, eu vou mostrar que o mundo é composto só de substância pensante, não existe substância material. E aí as premissas vêm depois. Quer dizer, nem sempre um argumento se dá nessa sequência. Primeiro a primeira premissa, segundo a segunda premissa, e lá no final do texto a conclusão, né? Às vezes acontece o contrário, né? O autor coloca, isso aqui que é a minha visão, é isso que eu vou estar argumentando.
Isto porque, aí o que vem depois do porquê são as premissas, né? Ou seja, na escrita muitas vezes você tem essa inversão da ordem cronológica do que é conclusão e do que é premissa, e quem tem que organizar, quem tem que enxergar o que é premissa e o que é conclusão é você, que é o leitor crítico, né? O leitor crítico que tem que identificar qual é a premissa e qual é a conclusão. Então, essa primeira observação. Nem sempre os argumentos num texto filosófico ocorrem dessa maneira bonitinha, esquematizadinha, como está no livro do Martinich, ou como a gente usa em aula. Primeira coisa. Segunda coisa, quase todos os exemplos que você vê são exemplos que têm duas premissas e uma conclusão, não é? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Duas premissas e conclusão. Né? Ou todo homem é uma pedra, toda pedra voa, portanto todo homem voa. Né? É um argumento válido com duas premissas e uma conclusão. Precisa ser assim? Não, claro que não. Essa é a forma standard, né? Como Aristóteles trabalhou com argumentos. Em geral, ele trabalhou com argumentos que tinham duas premissas e uma conclusão. Era o que ele chamava de um silogismo. Né? Silogismo, quer dizer, um argumento bem feito. Né? Não porque eles têm duas premissas e uma conclusão, mas é porque, além de ter duas premissas e uma conclusão, eles são o que nós chamamos de argumento válido. Né? Um silogismo é um argumento válido, como nós explicaríamos o silogismo aristotélico, por oposição a argumentos que têm duas premissas e uma conclusão, mas que não são válidos, né? Que não são silogismos. Eles não são, digamos assim, não nos guiam para adquirir um conhecimento novo. Não são bom guia para adquirir conhecimento novo. E tem argumentos que têm premissas e conclusão, ele parece ser válido, mas não é. Né? Parece ser válido, mas não é. São chamados, tem sofismas, né? Sofismas. Tem alguns exemplos interessantes, não me ocorre nenhum agora, talvez. Todo homem é mortal, todo mamífero é mortal, portanto todo homem é mamífero. Se eu falar rápido assim, a impressão que dá é que tudo que eu falei é verdadeiro. Todo homem é mortal, todo mamífero é mortal, portanto todo homem é mamífero. Tá? Falando rápido assim, a impressão que dá é que eu falei, que eu disse um argumento válido. Né? As premissas implicam, logicamente, a conclusão. Mas para e pensa, desenha no papel o círculo dos homens dentro do círculo dos mortais, o círculo dos mamíferos dentro do círculo dos mortais, e você vai ver que não é necessário que o círculo dos mamíferos, o que eu disse? Todo homem, a conclusão era todo homem é mamífero. Né? Você vai ver que a conclusão não se segue das premissas, embora pareça. Né? Embora pareça que se segue. Né? Isso é um argumento que parece argumento válido, falando rapidamente, parece que você vai se convencer da conclusão baseada nas premissas, mas é um argumento inválido. Né? São argumentos que muitas vezes são usados para enganar. Né? Parece que a pessoa está argumentando racionalmente, mas não está argumentando racionalmente. Tem vários exemplos de argumentos que são desse tipo. Né? Eu vou tentar achar alguns exemplos para o próximo vídeo. Né? Tem gente que dedica a vida a esses argumentos enganadores, né? Que não são, na verdade, não são argumentos válidos. Muitas vezes você vai ver em filósofos, grandes filósofos também, argumentos que têm cara de argumento válido, mas não é um argumento válido, é um argumento inválido, né? Porque as premissas não vão implicar logicamente a conclusão, né? Mas às vezes não é trivial você ver que não implique. Às vezes você precisa pegar lápis e papel, imaginar situaçõezinhas diferentes, etc., para você ver que o argumento não é válido, tá certo? Mas então, além de checar se um argumento é válido ou inválido, no filósofo, nós estamos interessados se ele está trabalhando com premissas verdadeiras. Né? Porque não adianta um argumento ser perfeitamente válido se ele está trabalhando com premissas absurdas, premissas falsas, né? Premissas que a gente sabe que são falsas. Né? Porque isso não nos interessa. O que nós estamos interessados é chegar a uma conclusão verdadeira a partir de premissas verdadeiras, ou seja, saber coisas novas a partir de coisas que nós já sabemos. Agora, saber implica verdade. Tá? Já continuamos.